você aos locais marcados por essa história em Jerusalém. Não existe lugar mais importante para os cristãos. É aqui que Cristo teria sido crucificado, morto e sepultado. A Basílica do Santo Sepulcro não é um templo convencional. Dentro dela há dezenas de construções, há pouco espaço e pouca luz. E muita gente se pergunta como é possível que nesse lugar relativamente pequeno tenha existido um jardim, uma colina e um cemitério, como é descrito na Bíblia, o lugar onde Jesus teria sido crucificado e sepultado pouco depois. Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. À direita da porta principal tem essa escada que nos leva até o Gólgota, uma colina de aproximadamente 5 ou 6 metros de altura, hoje encoberta pelas edificações do templo. Esse aqui é o lugar onde, para a maioria dos cristãos, Jesus foi pregado na cruz. E todos os dias, milhares de fiéis sobem esses 19 degraus para conhecer o maior símbolo da fé. É difícil de descrever, porque eu vou te contar. A gente chora, sofre ao mesmo tempo. Chegar lá, não sei como é que eu vou passar isso para as pessoas, o que eu senti e o que eu vi aqui. Ortodoxos gregos, armênios, católicos franciscanos, coptas, sírios e etíopes têm cada um o seu pedaço dentro da basílica. Os franciscanos entram no sepulcro e a nossa câmera acompanha o momento em que eles estão em silêncio sobre a pedra de mármore. Jesus teria sido sepultado. Segundo as Escrituras, aqui Jesus venceu a morte no terceiro dia. A presença constante dos fiéis nesse lugar remonta aos primeiros anos da era cristã, mas a sepultura já foi destruída completamente e, segundo os historiadores, não é possível saber se existe aqui algum pedaço de pedra original dos templos de Jesus. Seria esse o lugar da ressurreição de Cristo? A menos de 1 quilômetro dali, saindo da cidade velha pela Damasco e entrando no lado oriental de Jerusalém, chegamos ao lugar que também recebe milhares de turistas. É o Jardim da Tumba. Alguns indícios levaram estudiosos a acreditar que Cristo pode ter sido crucificado perto dessa colina, que lembra a imagem de uma caveira. Há muitos detalhes que alimentam essa polêmica sobre a localização exata do túmulo de Jesus. Mas para os cristãos, nada é mais além dessa placa. Ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Os evangelhos contam que no terceiro dia depois da morte de Jesus, Pedro e outro apóstolo entraram na tumba e viram no chão o lençol que teria envolvido o corpo de Cristo. Seria o Santo Sudário, descoberto na Idade Média, muito depois da crucificação. Quem defende a autenticidade do sudário destaca, por exemplo, que a marca dos pregos está nos pulsos e não nas palmas das mãos, como aparece nas pinturas. Se Cristo tivesse sido pregado pelas mãos, elas não aguentariam o peso do corpo e se rasgariam. Outro sinal seria aqui, o ferimento provocado pela lança de um soldado romano, que é mencionado na Bíblia. Aqui, na cabeça, aparece o que seriam os ferimentos provocados pela coroa de espinhos, com sangue escorrendo. E, finalmente, na parte de trás do sudário, aparece o que seriam marcas de chibatadas. Um livro que está sendo lançado agora traz de volta essa grande polêmica. A ciência e a fé jamais concordaram. De acordo com os evangelhos, foi Pedro, acompanhado de outro discípulo, que encontrou o sudário abandonado dentro do túmulo em que Jesus havia sido sepultado. Para os crentes, uma prova da ressurreição. Para os céticos, um indício de fraude. O historiador de arte Thomas Westlow, que mora em Cambridge, na Inglaterra, investigou as supostas provas e os inúmeros argumentos de quem acredita e de quem nega a autenticidade do sudário. O resultado da pesquisa, que durou 7 anos, é um livro de quase 500 páginas
the reason that people started to believe in the resurrection of Jesus. Tento explicar que ele é a origem da crença na ressurreição de Cristo, e foi essa crença que deu início ao cristianismo. No livro eu mostro que o nascimento da religião cristã vem da percepção e atribuo a crença ao extraordinário descobrimento de uma imagem na roupa mortuária de Jesus. O autor não arrisca dizer que o sudário é prova cabal da ressurreição. Segundo ele, comprovar ou desmentir que Jesus ressuscitou não foi seu objetivo. The belief that Jesus rose from the dead is actually based on the perception of the shroud image. Fiz questão de mostrar apenas que o sudário foi a semente da fé. É crucial entender que naquele tempo as pessoas viam imagens como algo místico, principalmente as imagens naturais, como sombras e reflexos. E o sudário, por conter uma imagem, foi percebido como uma cópia viva de Jesus. Para os céticos, o pano teria sido forjado, uma pintura barata, mal feita, de um suposto homem ensanguentado, uma enganação. Mas no fim do século XIX, ao fazer uma foto do sudário, o fotógrafo Secondo Pia notou que a imagem aparecia em negativo. Dava para ver principalmente o rosto em alto relevo de forma tridimensional. Mais tarde foi possível também constatar que as manchas no pano eram mesmo de sangue. A descoberta causou um rebuliço na igreja e também na ciência. O escritor do novo livro sobre o sudário observa que ninguém costumava pintar com sangue na Idade Média. Mas para ele, a principal prova da autenticidade são os grãos de pólen encontrados na trama do tecido. Eram de plantas da região do Mar Morto. Além disso, foi detectado mofo que coincide com o encontrado ao redor de Jerusalém. Novamente, os céticos apresentaram explicações. Tanto o pólen quanto o mofo poderiam ter sido trazidos por pessoas que estiveram na Terra Santa e que depois manusearam o sudário. Para tentar acabar com a polêmica, em 1988, a Igreja finalmente autorizou que fossem feitos testes de carbono 14, que permitem apontar a idade de qualquer material de origem orgânica. Recortes do tecido foram analisados em universidades de Zurique, na Suíça, de Oxford, na Inglaterra, e do Arizona, nos Estados Unidos. Todos os laboratórios concluíram que o sudário seria uma peça medieval, confeccionada entre 1260 e 1390. A partir desse resultado, a Igreja passou a exibir o sudário apenas como relíquia histórica. Os defensores do sudário dizem que o teste do carbono 14 pode ter falhado, porque a amostra examinada pelos cientistas teria sido de um remendo feito no sudário na Idade Média, depois que ele escapou de um incêndio. Na Itália, onde o sudário está guardado, a repórter Ilse Scamparini também investiga o mistério dessa relíquia. O lençol de linho, de mais de 4 metros de comprimento, é de propriedade da Santa Sé e fica guardado na Catedral de Turim, no norte do país. O Santo Sudário está estendido neste altar dentro de uma longa caixa lacrada que só pode ser aberta pelo arcebispo de Turim com a autorização do Vaticano. 2 papas já vieram conhecer esta capela. Em 1980, João Paulo II beijou o lençol de linho que os católicos consideram uma relíquia. Em 2010, na última vez em que o sudário foi exposto ao público, Bento XVI também esteve aqui, junto com 2 milhões de fiéis. O que ainda ajuda a alimentar o mistério é que até hoje ninguém conseguiu fazer uma reprodução exata da imagem. Os melhores resultados foram obtidos na Universidade de Pavia. O químico Luigi Garlaschelli usou pigmentos naturais para tentar imitar as marcas impressas no pano. Pintou o corpo de um voluntário e o envolveu no lençol. Acho que o sudário foi feito na metade de 1300 por um artista. Reproduzindo esse procedimento, com um envelhecimento acelerado, obtivemos todas as características misteriosas do sudário. O diretor do centro que coordena as pesquisas mundiais sobre o sudário, Bruno Barberis, reconhece que essa pesquisa foi bem feita, mas afirma que no sudário de Turim não há presença de óxido de ferro, o pigmento usado na experiência. Não c'è óxido de ferro.
É possível que futuramente novos testes possam ser feitos, mas não se sabe nem quando será exposto novamente. Verdadeiro ou falso, para a igreja o lençol de linho é uma riqueza que pode ser exibida a qualquer momento.